A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu quero hoje continuar falando um pouco sobre esse evento que envolve a libertação do povo de Israel do Egito. Mas quero focar hoje na questão do tempo. Dizer para vocês ou lembrar a vocês que Deus nunca se esquece. Deus não se esquece do seu povo. Deus não se esquece da sua aliança. Deus havia feito um pacto, uma aliança com Abraão, quando chamou Abraão. E Deus, nesta aliança, se compromete em abençoar a descendência de Abraão. E os anos se passam. De Abraão vem Isaque. De Isaque vem Jacó, que é Israel. E Jacó, na sua velhice, desce ao Egito por causa da fome que havia na sua terra. E lá no Egito ele morre de idade avançada. E a sua descendência continua. Lembre-se, a descendência de Jacó é a descendência de Abraão. A descendência de Jacó é o povo que conhecemos ainda hoje como povo de Israel. E este povo, eles são herdeiros de uma aliança de Deus com Abraão. Por isso, eles são povo de Deus. E acontece que depois da morte de Jacó, que é Israel, tempos se passaram, gerações se passaram. 400 anos se passaram. A história mudou. O povo mudou. Aquele povo não tinha um contato com o Deus de Abraão, não conhecia. Talvez conhecesse a história, mas não conhecia o Deus da história dos seus pais. Era uma geração totalmente alheia aos planos de Deus. Porém, eles não deixaram de ser um povo de Deus. E o que eu quero chamar a sua atenção é o fato de Deus se lembrar. Não foi o povo que se lembrou de Deus, Deus se lembrou. Porque Deus é fiel, Deus zela pela sua palavra. Deus zela pela aliança que ele fez com Abraão. Então você vê que um dia Deus resolve agir a favor do seu povo, porque o povo de Abraão era o povo de Deus. E veja o que Deus diz a Moisés, que está escrito no capítulo 3 do Êxodo, capítulo 3, versículos 6, 7 e 8. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores.
Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heveu e do amorreu e do ferezeu, do heveu e do jebuseu. O que é importante aqui lembrar, irmãos, é que Deus lembra-se. Mas Deus não apenas se lembra, Ele vê. E Deus tinha se esquecido? Não, Deus não se esquece de nada. Isso é uma força de expressão também. Deus diz a Moisés: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Lembre-se, aquele povo estava no Egito há 400 anos. Eram gerações e gerações que se passaram. Mas Deus nunca se esqueceu, na verdade. Deus estava vendo atentamente a aflição do seu povo. Deus estava ouvindo o clamor. E o clamor não era um clamor de fé, de súplica a ele. Era um clamor de lamento, de reclamação, porque eles estavam sofrendo e eles lamentavam o sofrimento. E só que Deus ouvia aquele clamor. Isso também nos mostra que Deus ouve o seu povo, independente da maneira como eles clamam. Deus ouve tudo, Deus vê tudo. E lembra-se da sua aliança. Então Deus desce e diz: eu vim agir, eu vim para livrar o meu povo. E eu quero com isso lembrar a vocês, queridos irmãos, que Deus cumpre as suas promessas em nossa vida. Trazendo para nós hoje, eu quero contextualizar isso na igreja de hoje. A igreja de Cristo está na terra há 2000 anos. E tem muita gente que não acredita mais que o Senhor vai voltar para tirar a sua igreja da terra. Mas eu quero te lembrar, irmão e irmã, que da mesma forma que Deus desce para tirar Israel do Egito depois de 400 anos, Ele vai tirar a igreja da terra, deste mundo, depois de 2000 anos. Porque 2000 anos já se passou. Mas Ele vai voltar, porque Ele disse que vai voltar. Ele vai vir buscar a sua igreja, porque Ele falou que vinha buscar a sua igreja. Em João 14, Evangelho de João, capítulo 14, Ele disse: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Então, o Deus de Israel é o nosso Deus. Ele vai tirar a sua igreja brevemente, porque é um compromisso que ele tem conosco. Nós somos o povo dele. Assim como Israel era o povo dele, e é o povo dele ainda hoje, através da aliança feita a Abraão. Que Deus te abençoe. Creia, Deus está agindo. Deus está operando. Deus vai fazer sinais na sua vida, na vida da sua igreja nos últimos dias. E vai tirar a sua igreja e vai guardar o seu povo. Deus te abençoe.